Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente segue aqui pela 36ª edição do Show Rural da Copavel aqui em Cascavel, no Paraná. Estamos no estande da Biosfera e eu converso agora com o Sandro Marcantes, que é coordenador regional da empresa, e a gente vai falar um pouquinho, portanto, a respeito de produtos que devem ajudar você, produtor de milho, a ter uma melhor produtividade. Sandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, uma boa tarde. É exatamente isso daí. Hoje a gente está aí com alguns complexos de micro-organismos que nós estamos lançando, inclusive aqui no Show Rural hoje, justamente por essa questão de mitigação de estresse hídrico, né? Que pode vir ajudar o agricultor aí a ter altos rendimentos. Então é nessa linha que a nossa empresa hoje vem trabalhando. E a gente sabe que hoje apenas um produto já não é mais o suficiente, né? Hoje a gente tem que estar trabalhando com alguns complexos de micro-organismos para realmente melhorar microbiota de solo e etc, para a gente ter realmente um resultado bem satisfatório e que traga uma rentabilidade para o agricultor, não só financeira, mas também para o solo dele. Essa é a grande importância. E Sandro, me diga uma coisa, quando a gente fala da questão do estresse hídrico, a gente está aqui no Paraná, a gente viu principalmente o Rio Grande do Sul, as últimas safras de grãos serem perdidas por seca excessiva. Essa safra de soja agora foi bastante desafiadora justamente por questões climáticas, fossem elas chuvas demais dessa vez no Rio Grande do Sul ou chuvas de menos em outras regiões produtivas do país, e isso também acabou afetando a janela do milho segunda safra. Nesse sentido, é uma tendência a utilização desse tipo de produto que ajude a mitigar o estresse hídrico daqui para frente, que a gente pode passar a ver com mais frequência essas intempéries climáticas? Com certeza, Letícia. Isso daí é uma tendência de mercado. Esse tipo de micro-organismo, ele vem sendo muito bem aceito pelo agricultor, justamente pela resposta que ele dá, pela segurança que você traz para o agricultor quando você trabalha com micro-organismos à base de Bacillus aryabhatae, por exemplo, que é a famosa bactéria da seca, né? Então, a junção de vários consórcios, vamos falar assim, com certeza traz uma rentabilidade muito boa e é uma tendência de mercado que isso venha acontecer. Justamente que você comentou que tivemos um estresse hídrico no soja esse ano, antecipou inclusive o plantio do milho safrinha, mas mesmo assim a tendência para frente é que a gente tenha estresse hídrico. Então essa é uma ferramenta bastante importante e que o agricultor deve realmente fazer uso, porque vem para somar a tudo aquilo que já vem fazendo de bom em sua propriedade. Quando a gente fala de resultados, Sandro, você falou numa questão do consórcio de uso de mais de um produto, já que não existe então uma receita de bolo e nem uma bala de prata que vale diretamente resolver o problema de uma vez só. Quais são esses produtos, essas novidades que estão sendo apresentadas aqui e o que a combinação desses produtos para a cultura do milho pode trazer para o produtor rural? Perfeito. Então, na realidade a gente vem trazendo hoje 2 novos produtos aqui, devidamente registrados para a cultura do milho, tá? Um deles é um consórcio de 3 micro-organismos, sendo um deles o azospirilo com 2 cepas, que é a VB5 e a VB6, mais uma Pseudomonas fluorescens. O que acontece? Quando a gente junta essas 2 ferramentas, nós temos um sinergismo muito grande e a gente tem um enraizamento mais profundo, uma planta muito mais saudável, vamos falar assim. Então ela aguenta muito mais o estresse hídrico. Por outro lado, nós já temos, como a gente acabou de falar agora, um pouquinho aí sobre o Bacillus aryabhatae, né? E ele vem junto num produto nosso chamado BioAction Pro, que vem em composto com mais um outro micro-organismo chamado Licheniformes, que tem uma ação muito boa também de promoção de crescimento. Então, quando você junta essas 4 ferramentas, né, esses 5 micro-organismos, a gente tem uma resposta positiva no campo com altos rendimentos, sentindo muito menos a questão do estresse hídrico e melhorando a microbiota dele, deixando o solo muito mais interessante, inclusive para as culturas que vêm na sequência, seja um soja lá na frente, um trigo. Então a gente vai deixando já como se fosse um banco de micro-organismos no solo. Ou seja, são organismos vivos que estão lidando com organismos vivos e vão continuar ali interagindo com as próximas culturas que virão. Perfeito, é exatamente isso daí. A gente tem que pensar o seguinte, não é apenas um micro-organismo que vai fazer a diferença. Como você comentou, não existe bala de prata. Mas a gente tem que entender qual é a necessidade de cada propriedade. E por isso que a gente vem trabalhando hoje e vem melhorando cada vez mais a questão técnica da nossa equipe, para realmente dar um suporte
no dia a dia do agricultor e trazer a ferramenta necessária para ele no momento que realmente ele precisa, sem a tal da bala de prata, que isso não existe. Na realidade, nós temos que ter consórcio de micro-organismos para termos uma rentabilidade superior e uma produtividade melhor depois lá no milho. E Sandro, falando no uso desses dois produtos em conjunto para a cultura do milho, existe algum resultado já mensurado na questão de aumento de produtividade, por exemplo, ou algum outro aspecto que pode ter sido observado em algum período, em alguma safra ou em alguma região aqui do Brasil que vocês possam contar aqui para a nossa audiência? Ótimo. Então, na realidade, a nossa empresa, a partir desse ano de 2023, nós começamos a trazer para o agricultor algumas ferramentas, como, por exemplo, um caderno de resultados, com nomes de pessoas, com propriedades e com resultados realmente eficazes. A média nossa, dos nossos trabalhos, ficou em torno de 7 sacas a mais, que inclusive é os totens que a gente está divulgando nas nossas redes sociais, com os trabalhos, os resultados que a gente está tendo. Então a gente vai estar trazendo essa tecnologia aí para o campo, que são esses dois produtos, né? E estamos trazendo junto já os resultados e já conseguindo colocar realmente um produto bem assertivo, com uma dose assertiva, com um custo baixo e que possa trazer um alto rendimento para o nosso agricultor. Você tocou num ponto-chave, Sandro, custo baixo, e também falou sobre a produtividade desse aumento, então, nessa média de 7 sacas por hectare, mais ou menos, na cultura do milho. Como que o produtor pode usar esse consórcio, esses dois produtos, como uma alternativa nesse momento, por exemplo, para a safrinha, em que muitos produtores pensam em diminuir o uso de tecnologia porque estão descapitalizados? A gente vê o preço do milho bastante baixo, né, em relação ao que o produtor precisa investir para implantar a safrinha. A gente vê também esse cenário de janela de plantio muitas vezes encurtados em algumas regiões do país. Então, alguns produtores também optando em não plantar a área completa, em usar outras culturas em alternativa ao milho. Como essa combinação pode ali trazer uma melhor rentabilidade para o produtor, uma eficiência, se assim a gente pode dizer, custo menor e produtividade maior? Perfeito, Tícia. Então, o que a gente deve lembrar sempre é que a gente jamais vai falar para o agricultor reduzir a questão da adubação química dele. Eu acho que a adubação química é uma ferramenta, certo, para a produtividade, que a gente é necessário. O micro-organismo também é necessário, entre outros tratos culturais que ele também tem que fazer. Mas nós não vamos pregar, por exemplo, dele fazer uma redução de uma adubação nitrogenada ou mesmo de uma adubação fosfatada nas áreas de milho, por exemplo. Então, e esse consórcio que ele vai ajudar a melhorar a eficiência e a absorção desses nutrientes que eles estão colocando via adubo químico, fazendo um efeito superior no milho, trazendo uma rentabilidade melhor e aproveitando melhor essa adubação que ele está fazendo. Então esse é extremamente importante e esse realmente é o foco da nossa empresa, trazer essa tecnologia e não reduzir a adubação. Nós vamos manter a adubação e vamos melhorar a eficiência dessa adubação, da absorção dessa adubação através dos micro-organismos. Certo, Sandro, muito obrigada. Tá aí, então estivemos com o Sandro Marcantes, que é coordenador regional da Biosfera, nos falando um pouquinho, portanto, de insumos biológicos, bioinsumos voltados para a cultura do milho, um consórcio de 2 produtos que pode ajudar a aumentar a produtividade das lavouras e também com custo de produção um pouco menor. Isso pode ajudar bastante você, produtor rural, que está aí passando por um momento de uma safrinha de milho desafiadora. E a gente olha daqui para frente também as questões climáticas, né, Sandro? Perfeito, é exatamente isso daí. Eu acho que a gente tem que somar as ferramentas. A partir do momento que a gente começa a somar essas ferramentas, com certeza o resultado vai ser bem superior e o nosso agricultor passa a ter novamente a rentabilidade em cima do milho. É isso, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.